Nós vamos pegar também a vida em comunidade. Nós vamos, esse capítulo 5 todo de Efésios fala sobre relacionamentos. Então a gente quer pregar o capítulo 5 todo. Então hoje o pastor vai terminar a pregação que ele começou na semana passada, né, pastor? Vem para cá. Ele vai terminar a pregação. E domingo que vem eu e o pastor vamos começar com essa série de pregação, que vai ser no domingo, né? No dia 21 e no último domingo, e a gente termina, amém? Sendo que nós estamos terminando de pegar a epístola de Efésios no domingo e na terça-feira, no culto de avivamento da palavra, os irmãos estão pregando sobre a epístola de Filipenses, né, pastor? Então, não deixe de vir terça, culto de avivamento da palavra. Sexta, irmãos, oração, venha na oração. Domingo, na escola de crescimento espiritual, nós estamos trabalhando a epístola de João. Nós começamos agora, então pode vir. Hoje nós não conseguimos sair do capítulo 1. O negócio aqui é que a gente nem consegue, né? Mas não tem problema não. Antes da vinda de Jesus a gente termina. O importante é que Jesus já veio. Eles estão se esforçando. Eles estão se esforçando. E a gente vai estar estudando a epístola de João. Logo depois é a pausa para o estudo do livro. É final, né? Depois é a bocadinha que vai depois. Antes de Apocalipse, tá bom? Ok. É isso. Semana que vem nós temos ação social, né? Precisamos de ajuda. Levanta aí, pastor Renato. Ó. O pastor Renato é o pastor responsável pela ação social. E o terceiro domingo é o domingo da gente ir para o centro da cidade, centro de quem? Os moradores de rua do centro da cidade. E levamos roupa também. Então, se você quer contribuir, se você quer ajudar, se você quer trabalhar, pode procurar o pastor Renato. Está precisando de ajuda em muito, principalmente de carro, irmãos. Muitas vezes falta carro. Porque você pensa que não, mas 200 quentinhas é volume a peça, né? E a gente leva na caixinha de isopor para poder ter quentinha. E assim que a gente faz, a gente ainda leva garrafões enormes de água e de guaraná. Porque eles pedem muita água. Porque domingo lá não tem lugar para eles beberem água. Então o pastor Renato está aqui. A Cris também na ação social está precisando de ajuda para a cesta básica. Se você precisar, quiser ajudar também. E o irmão Ismael quer começar a organizar o nosso musical, né? O nosso musical de Natal. E ele está precisando de colaboradores para o musical. Então, se você quer ofertar ao Senhor a sua participação no musical, porque seria muito feio ele trazer só gente de outra igreja para fazer musical para a gente, né? Ele já até tem algumas pessoas de outra igreja que se dispuseram a vir aqui fazer. Mas você quer assistir um musical de Natal da sua igreja, menos de outra igreja? Meio estranho isso, né? Então, gente, participe, ajuda, ok? Fala com o irmão Ismael, fale com a Luciene. O ano passado o musical foi uma bênção. O musical foi uma oportunidade, porque no Natal tem música com o coração mais macio, né? Então você convida o ano inteiro o cara para vir no culto dele e não pega. Você fala assim, vamos assistir um musical de Natal na banda. Aí o cara vem, eu vou assistir a musical de Natal. Não é da Broadway, mas é maneirinho, eu vou lá, né? Não estou lá no Nova York para assistir o da Broadway, mas eu vou assistir o lá da Igreja Apostólica do Caminho. E a proposta dele também para esse ano é muito boa. O Nardinho, a primeira vez que aquele irmão que nós batizamos no domingo passado botou o pé na igreja, que ele nunca tinha botado o pé na igreja evangélica, e ele tinha muito preconceito contra a igreja evangélica, foi no musical do Natal. Aí quebrou aquela barreira, quebrou aquele preconceito. E a proposta do irmão Ismael, do nosso maestro, é esse ano a gente encantar no corredor esportivo também, gente. Olha que maneiro. Então, bem, até o Francisco vai cantar. Essa glória! Irmão Geraldo, se o senhor quiser participar, pode participar, tá? Ok? Pode vir. Você quer levantar suas mãos aqui para orar para o Natal? Levanta aí, não. Gente, algo importante.
Todo mundo aqui conhece o projeto Ticuna? Quem conhece? Dicionária Marca. Eu esqueci de mandar o banner para te mandar. Dia 20, que é sábado agora, nós nos comprometemos de ir ao projeto Ticuna. Então, os irmãos que podem ir, que tem um carro, fala aí, gente, não faz nada no sábado, não. Que horas que é, Michele? A gente vai se encontrar que horas aqui? 9 horas? É 9 horas. Santa Cruz da Serra, né? Ó, levanta aí, Michele. Quem já pagou desde a outra vez? Muita gente já pagou, amém? Você já pagou, não precisa. Já está tudo certinho aí com a Michele, né, Michele? Mas quem não quiser ir a mais, pode ir. O pastor vai pregar lá, vai ser um almoço, vai ser um culto. Quanto que é, Michele? R$20 com direito ao almoço, com direito a gente conhecer o projeto Ticuna. E quem tiver carro, vá, por favor, para ajudar a levar o povo. Amém? Acabou, pastor? Amém? Levanta as tuas mãos para cá. Senhor, aqui está o teu filho, te louvo, te agradeço pela vida dele, que ele seja um instrumento teu, um vaso teu nesse altar para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, tá, no final tem homenagem para os pais, viu? As crianças estão preparando lá uma homenagem, né? O irmão Geraldo também preparou uma homenagem. Então tenha paciência. Amém. Graças, paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Vou retomar aqui da onde eu parei. Quem não estava aqui no domingo passado, levanta a mão à noite. Cuidado. Vou buscar sua mão aí. Então porque eu fiquei na metade aqui da palavra, vou só fazer uma síntese aqui de onde eu falei, para nós darmos segmento. Eu quero ser breve hoje, porque ainda teremos as homenagens, né? Então, eu vou tentar correr um pouquinho, mas para não atrapalhar também o nosso raciocínio aqui sobre essa palavra que Deus nos deu. O texto diz assim, Efésios capítulo 4, verso 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, irmãos, eu estava conversando com a igreja no domingo passado, e a ideia básica desse texto, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, vocês já sabem, a gente já falou, mas vale repetir. Ele estava preso numa prisão romana, e ele escreve essa carta lá, e ele inicia a carta dizendo aqui, ó, versículo 1, como prisioneiro no Senhor. Então, quando ele escreve a carta à igreja em Éfeso, ele está escrevendo e advertindo essa carta acerca da unidade dos crentes em Cristo. E para a gente compreender essa unidade, nós devemos entender 4 importantes fatos que aconteceram com o advento da igreja. Porque a gente só começa a pensar a unidade a partir do surgimento da igreja.
Amém? É até interessante eu falar isso aqui. Hoje de manhã teve um questionamento sobre o conceito de comunhão. Comunhão é igual a unidade? Sim ou não? É ou não é? Quem acha que é? Levanta a mão. Não. Ninguém achou? Porque alguém já falou que não. Então vamos explicar aqui. Eu busquei ali rapidamente. Eu já tenho o conceito de unidade aqui. Conceito bíblico, tá, irmãos? Se você pegar a unidade aí no dicionário, vai ter unidades de medidas, vai ter várias, dependendo da aplicação. Aplicação bíblica. O que é unidade, biblicamente? Unidade é um princípio, é um fundamento. Unidade não é algo religioso ou institucional. Unidade não é apenas se reunir no mesmo lugar. Unidade não é estabelecer um padrão único de comportamento. A gente confunde isso. A apóstolo está falando de unidade, quer que todo mundo cante igual, todo mundo fale igual a ele. Não, não é isso não. Não é uniformidade. Unidade é nós estarmos ligados no único propósito. E o apóstolo Paulo ele conseguiu desenhar isso de uma forma que nós pudéssemos entender. E ele traz o conceito da unidade e faz uma metáfora ao corpo humano. Então, a unidade é como se você fosse uma parte, fizesse parte de um corpo. Está entendendo? Amém? Eu expliquei aqui umas duas ceias que o que é a igreja? A igreja é uma pessoa. E essa pessoa ela está em crescimento e amadurecimento. E nós, como responsáveis pela igreja, nós devemos apresentar a Cristo uma igreja amadurecida. Por quê? Porque a Bíblia se refere à igreja como uma noiva, em que Cristo virá buscar essa noiva. E nós, como líderes, como conduzindo essa igreja, nós devemos levar essa igreja à maturidade, para que ela possa se encontrar com o noivo, que é Cristo. Amém? Como que nós chegamos à maturidade? Quando nós temos o conhecimento verdadeiro da palavra. A maturidade, ela também nos direciona para a unidade. A unidade, ela não é algo que a igreja deve pedir para Deus. Ah, Senhor, derrama unidade sobre a igreja apostólica do caminho. Não. A unidade já é. Quando surgiu essa igreja, ela já surgiu junto com a igreja. A Bíblia diz que nós devemos preservar a unidade. Está aqui no texto, né, que nós lemos. Vou pegar aqui o versículo 3. Só para ficar só na minha palavra aqui. Bota na tela aí, por favor. Sejam completos. Façam todo esforço para o quê? Conservar. Então, parou. Conservar. Então, a unidade, ela não é criada, mas ela é preservada. Por que ela não é criada? Porque quando surge a igreja, Deus, através da obra de Jesus na cruz e o advento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre aqueles irmãos que estavam lá no início, a unidade ela nasce junto à igreja. Então hoje nós temos a obrigação, os líderes têm a obrigação, e cada membro do corpo tem a obrigação. Olha o que eu estou falando, irmãos. O que eu estou falando aqui é um fundamento, que não é ensinado, que não é falado, mas deveria. Nós juntos temos a obrigação de preservar a unidade do corpo de Cristo. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, cuidado quando você se refere a algo em relação ao corpo de Cristo. Cuidado quando você se refere a alguém. A gente tem que ter muito cuidado para falar de alguém, para falar de
de outro irmão, para falar de uma liderança, até que não seja da nossa igreja. Porque a nossa tendência é sempre criticar, né? Mas você não foi chamado para julgar, você foi chamado para acolher. A igreja hoje, o papel dela na terra é acolher, acolhimento. Julgamento vai ser depois, quando descer com o Senhor, for estabelecido o reino de Deus. Aí é outra história. A gente vai falar sobre isso aí no mês de novembro, por exemplo, outubro, novembro, com a vinda do Senhor. Aí é outra história. Hoje não. Hoje o nosso papel de igreja é acolher. Amém? Você entende isso? Amém. Mas a unidade, ela não é a uniformidade. Não é que todo mundo tem que ser igualzinho. Não, cada um é diferente. E Deus, Ele respeita isso. E Deus trabalha na nossa diversidade. Ele se manifesta na diversidade. Então cada um é diferente. Cada um tem um jeito, um é mais calmo, outro é mais agitado. Alguns pensam algumas coisas de uma forma. Não está errado isso. Mas eu não posso querer colocar uma questão em que todos pensem igual a mim ou falem igual a mim. Isso está errado. Porque quando eu tento colocar isso, você está querendo que todo mundo seja igual a você. E não pode ser assim. Mas nós devemos preservar a unidade do corpo. Se aquela minha ideia, se aquilo que eu estou pensando, falando e fazendo, vai ferir a unidade do corpo de Cristo, então eu abro mão disso. Está pegando comigo? Está entendendo? Isso aqui foi o que a gente pregou no domingo passado. Estou fazendo um grande resumo. Eu abro mão disso em prol da unidade do corpo. Se aquela minha ideia está causando muito confronto, em relação a outro irmão, está incomodando o outro irmão, então é melhor eu abrir mão disso, em prol da unidade do corpo de Cristo. Você entende isso? Mas tem gente que quer bater, não, eu estou certo. Irmãos, é melhor você estar certo ou é melhor você ter paz? O pastor sempre fala isso aqui. É melhor o quê? Ter paz. É igual o cara brigando na vaga do shopping. Você sai para se divertir com sua família, né? Aí chega lá, você se estressa por causa de uma vaga de estacionamento de carro. Vai, isso é coisa mais, isso é absurdo. Então é melhor o quê? Você ter, não, eu cheguei primeiro, eu pisquei o alerta primeiro do meu carro, eu vou botar meu carro aqui. É melhor você abrir mão disso e ter paz, ou você brigar pela vaga e pode até terminar numa situação trágica, né? Já que hoje se mata por causa de um celular. As pessoas estão tirando a vida do ser humano por causa do celular. E também por causa de vaga de shopping. Apesar de toda a tecnologia, tudo, né? O homem indo no espaço, desbravando aí agora Marte, não sei o quê. Tanta tecnologia, mas não tem amor, não serve para nada. O cara tira a vida do outro por causa do celular, por causa de uma briga de vaga de estacionamento. Para onde caminha a humanidade, né? Se o Senhor não voltar logo, né? Então, eu abro mão da minha, até da minha forma de pensar, se eu estou prejudicando o irmão, né? Queria aquela famosa polêmica. Deixa eu ver aqui qual foi o termo que eu usei aqui. Aqui, ó. Versículo 2. Eu gosto de ler aqui junto, né? Nós falamos aqui sobre isso. Sejam completamente humildes e dóceis. Tem umas traduções que falam mansos. Beleza? Então sejam mansos, que ele está falando aqui. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Está vendo uma palavra no grego chamada prantes, é mansidão. Mas que não tem o significado de fraqueza, o contrário, é a suavidade dos fortes. Olha isso. Cuja força está sob controle.
que é mais fácil? Você brigar ou você não brigar? Não, o que é mais fácil? Mais fácil é brigar, é discutir, bater boca. Isso é fácil. Por quê? Porque perde o controle. Agora, o difícil é você manter o controle. E o cara está ali te perturbando e você, amém, irmão, Deus te abençoe. Você manter o controle. Então, quando o Paulo fala de mansidão aqui no texto, ele está falando sobre esse aspecto. Não é de você ser dócil, o cara é dócil, é meio, nada disso. Pelo contrário, o cara ele tem uma personalidade forte e ele mantém o controle. Isso é mais difícil. Então eu vou abrir mão e a pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos. Olha isso. Sobre o ponto de vista bíblico aqui dessa carta aos Efésios, que serve para a igreja hoje. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer o agravo do que o infligir. Ou seja, ela abre mão até do direito dela, ela abre mão até de estar certa em busca da paz, em busca da unidade. Está entendendo, irmãos? O pastor está falando que tem que se anular? Não, você é você, você tem sua personalidade, mas eu abro mão de estar certo pelo vínculo da paz, para manter a paz e a unidade no corpo de Cristo. Está entendendo isso? Por isso, irmãos, que alguns temas aqui, eu vou falar aqui, eu sei que tem gente que não gosta e não concorda, mas eu te respeito, mas eu preciso falar aqui no público. Você precisa entender. A gente não vai discutir jogo de futebol aqui, apesar do irmão ele estar muito bem vestido de homem de bom gosto, mas eu não vou discutir isso aqui, porque tem irmãos que não são homens, entendeu? Eu não vou discutir aqui se é Bolsonaro ou Lula, porque eu sei que tem irmãos aqui que pensam de um jeito e tem irmãos que pensam de outro jeito, e nós respeitamos. Está entendendo? O pastor não quer se pronunciar politicamente. Você quer conversar de política comigo? Quer? Marca um café, um jantar, ou um churrasco na sua casa. Pode te chamar também? Eu irei com prazer falar de política. Por favor. Mas com comida, tá, irmãos? Política se fala com comida. Não é, América? Amém. Agora, aqui no altar, irmãos, eu não vou fazer isso. O altar do Senhor é para nós pregarmos a palavra que edifica a sua vida. A Bíblia ensina que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Se vai ser A ou B, sabe qual é a tua obrigação e a minha? Orar. Sabe o que é que vai mudar o nosso país? Quando a igreja orar, dobrar o joelho e orar pelas autoridades de verdade. É isso que vai mudar o nosso país. São as nossas orações. Não é a gente ficar discutindo, batendo tudo. Mas se você quiser falar de política, marca esse churrasco abençoado. Pode ser um jantar também, não vou ficar triste. Não. Comida boa, tudo. Vai lá, mano. Eu irei com prazer falar de política com você. Amém, queridos? Amém. Vamos para a segunda parte. Boa. O que mais que eu falei aqui? Só para a gente encerrar aqui a recapitulação. Falamos de paciência, né? Ser paciente. Versículo 2. Sejam completamente humildes, mansos e sejam pacientes. Falamos sobre isso. O que é a paciência? É a atitude de nunca revidar. E aqui eu vi uma coisa legal. Aguentar com paciência pessoas provocadoras. É o estado de espírito estendido ao máximo. Ela estica aí, cara. Hoje tem um nome aí para esse nome bonito aí. Né? Resiliência. Isso.
coach é que gosta. Resiliência. Filho, a Bíblia já ensinou tudo. Está tudo aqui. Aí os bobão dando dinheiro pro outro aí. Porque não lê Bíblia. Se você lê Bíblia, você vai estar tudo aqui. Aí o cara vem, inventa uma palavra, um sinônimo novo, uma palavrinha, e começa a ganhar dinheiro. Eu não sabia. Então está aqui, ó. A palavra grega é macrotimia. Isso quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Viu? É isso aí. E aí a gente encerrou falando aqui, foi quando eu parei, a última parte do versículo 2. Suportando uns aos outros com amor. Isso foi bonito, porque tem que suportar esse irmão. Vou pegar o exemplo aqui do pastor. Tem que suportar esse pastor. Olha isso. Não é nesse sentido. A palavra suportar não é aguentar o outro com resignação. Lá vem ele, tem que suportar em amor. Não é assim, filho? Não é assim que a gente pensa? Sim ou não? Sim. É ou não é, Carla? A gente pensa assim, mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina assim, ó. Não é aguentar o outro com resignação, mas servir de amparo e suporte para o outro. Você tem que ser um suporte para ele. Então, suportar é ser suporte, ser um amparo. Fazer isso não por um dever amargo, mas com amor. A pastora não falou aqui na oferta que a gente tem que trazer com o quê? Com amor, com alegria? Mesma coisa, suportar o irmão com amor, não com amargor. Ficou bom isso? E a gente terminou falando assim: suportar em amor é a manifestação da paciência. Representa ser clemente com as fraquezas dos outros. Ser clemente com as fraquezas dos outros. Às vezes a gente quer que os outros tenham paciência com as nossas fraquezas, mas a gente não tem paciência com as fraquezas do outro. Então a gente precisa pensar nisso, né? Deus não teve paciência com você? Sim ou não? Sim. Tem até hoje, não é? Então a gente também precisa ter paciência com o irmãozinho que às vezes dá perturba, dá trabalho. Tem que ter paciência com todo mundo. Amém, irmãos? Você entendeu até aqui? Então vamos em frente. O tema dessa palavra nossa é graça e fundamentos da unidade. Tudo isso que eu falei aqui é a graça da unidade. A unidade, ela é um lugar. Lembra que a gente ensinou aqui qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é? Hã? Comunhão. Aí, Carlinha está ligada. Gostei, Carlinha. O lugar mais seguro do mundo para você estar é na comunhão. Vamos entender o que é comunhão aqui, porque de manhã teve essa pergunta. No dicionário, comunhão é realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. É identificação de ideias. Biblicamente, como é que é isso? Comunhão é o vínculo da unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo. Definição bíblica. E que leva os cristãos a se sentirem um só, corpo de Cristo. E aí tem uma palavrinha em grego que traduz o que é comunhão, que vocês conhecem, que é koinonia, tá? Então, a comunhão é unidade? Não. Mas a comunhão nos leva à unidade. Entendeu? Ela é um caminho que nos leva, nos conduz à unidade. A unidade é você fazer parte de um todo. No caso aqui a gente trabalha com a metáfora paulina, do corpo de Cristo.
sei que eu estou em unidade? Porque eu faço parte desse corpo. Então eu estou na unidade. Alguém que não faz parte do corpo, o que é fazer parte do corpo? É eu estar fundamentado em alguns pontos que eu vou começar a falar agora aqui. Alguns fundamentos da unidade. Vamos ler aqui para a gente entender. Volta no texto aí. Alguém está com frio aí? Está bom a temperatura? Irmãos, um dia eu falei que vocês iam sentir frio nessa igreja. Porque nós padecemos aqui muito calor. Quando a gente fez a obra aqui, a gente foi num quartinho, que hoje é a sala aqui, que a gente faz reunião. Ali era um calor. E eu orei o Senhor, falei, Senhor, um dia as pessoas trarão casaco no verão, assistir o culto. E hoje está se cumprindo essa oração, em nome de Jesus. Amém? Se bem que não é verão. Vamos lá no versículo 4 a 6. Gente, o relógio não anda, glória a Deus. Deus fizer homem. Eu acho que parou, Rogério. Dá uma olhada. Aí está me enganando. É 8 e 5, irmão. Agora eu estou vendo isso aí. Vamos correr aqui, que eu tenho que pegar essa palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, versículo 4 a 6 diz assim. Vamos entender isso aqui, porque para a gente entender unidade, que é diferente de comunhão, a gente precisa entender esses outros fundamentos aqui, porque a unidade ela é um fundamento. Ela é um fundamento. Vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, para ver se a igreja está entendendo. Quando Jesus sentava com os discípulos para comer, ele estava em unidade ou em comunhão? Hã? Comunhão. Muito bem. Ali era para promover a comunhão. Muito bem. Então não era para distribuir alimentos. Na verdade, o propósito era promover a comunhão. Isso é a mesma coisa que as pessoas confundem hoje. As pessoas acham que igreja é para vir só para comer, para receber bênção. Não, você está aqui hoje para promover a comunhão. E nós estamos em unidade do Senhor, do Espírito Santo. Amém? É só um conceito, né? Que as pessoas acham que vou só na igreja para receber bênção. Há um só corpo, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, olha só, o fundamento da unidade está em todos, em algumas traduções. Muitas pessoas hoje esforçam-se para unir as religiões. Isso é uma questão que nós vamos tratar no livro que a gente vai ler aqui, acho que em outubro a gente já consegue ler. Irmãos, quem quiser o livro, nós estamos com uma dificuldade de achar ele impresso, porque está em falta, mas tem que fazer um pedido. Você pode comprar no Kindle, é isso? Custa R$20 no Kindle, e aí você baixa. Lá no Amazon tem, na Amazon.com. Fazendo propaganda aqui, mas é para que você tenha. Doutrinas de demônios e. Não é forte. O livro é baseado na carta de Timóteo. A história vai pegar aí. Então vocês podem comprar no Kindle e ler, né, no seu computador, no seu celular. E ele vai falar sobre isso aqui. Muitas pessoas hoje esforçam-se para unir as religiões. Espírito sedutor e doutrinas demoníacas. E que reina.
E aí as pessoas falam, mas a gente quer unir todo mundo, mas nós não estamos interessados em doutrinas, não estamos interessados na Bíblia, a gente só quer o amor. Ok. Nós estamos aqui para respeitar todas as pessoas, todas as religiões. Isso é verdadeiro e é um mandamento que Jesus nos ordena. Mas não pode existir unidade entre a igreja e outras religiões. Por quê? Vamos ver biblicamente isso? Porque a unidade ela só pode ser edificada sobre uma base que possui a verdade bíblica. Então, se eu não estou baseado numa verdade bíblica, não há unidade. Há respeito ok, vamos respeitar todos, cada um com a sua, mas nós, cada um com a sua verdade, mas nós nos apegamos à palavra de Deus. Para nós isso aqui é o guia, e é a verdade. E aqui não há discussão. Amém? É o que a palavra diz ou não. A palavra diz isso? Então é por aqui que eu vou. Está escrito? Não, não está. Então não posso ir por esse caminho. Está entendendo? Então a unidade cristã ela vai se basear. E aí começa uma doutrina que já vai fugir de todas as religiões do mundo. Ninguém vai seguir isso aí. Aí não pode existir unidade. A unidade cristã se baseia na doutrina da Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Amém? Os únicos que creem nessa doutrina somos nós, cristãos. Nós acreditamos, inclusive quando nós fazemos o batismo, nós até falamos isso aqui na profissão de fé. Para ver se a pessoa ela entende, ela fala isso aqui, ela confessa isso aqui perante a igreja. E aí quando você pega qualquer outro segmento, ele não acredita nisso. Então se ele não acredita nisso, não pode haver unidade entre a gente e eles. Está entendendo? Amém? E aí o mundo não compreende isso, porque nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. O mundo tem dificuldade de compreender isso. E aí o apóstolo Paulo ele vai nomeando aqui no texto algumas realidades básicas, né, que trazem a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Por exemplo, o verso 4 aqui, ele inicia falando que há um só. O que está escrito aí? Há um só corpo. Então só existe uma igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo. Quem é essa igreja? Essa igreja é formada por todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo e confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém. Então todos que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que reconheceram Ele como Filho de Deus, esses fazem parte desse corpo. Então se a pessoa ela não reconhece Jesus Cristo como Senhor, se ela vê Jesus como um profeta, ou como um homem evoluído que veio à terra, tem várias coisas aí, ela não faz parte da unidade do corpo. Para eu fazer parte da unidade, eu preciso reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém, queridos? O apóstolo Paulo já começa enfatizando isso na carta, ensinando isso. Uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando ela é convertida e batizada pelo Espírito nesse corpo. Não é nem o batismo nas águas. O batismo nas águas ele é um sacramento, que a igreja administra isso. É só uma... Sim, é uma ordenança, mas
para tipo, carimbar, não é? Ó. Mas a conversão ela é uma obra puramente do Espírito. Eu não posso converter ninguém a fazer nada. Nem você. Mas o Espírito Santo pode. Por isso que o cristianismo ele é uma religião de conversão. Há um trabalho do Espírito que ele faz na tua vida, na tua forma de pensar, no teu coração, nos teus sentimentos, e aí você começa a caminhar com o Senhor. Ninguém pode fazer isso. Então já começa por aí, já é um grande diferencial, não é? Qual é a minha missão? É eu falar para você dessas coisas. Nós temos que falar, anunciar. Mas quem vai fazer a obra? É o Espírito. É Ele que vai lá no teu sentimento, vai te incomodar e vai fazer aquele negócio ficar na tua cabeça. Aí você, eu quero isso aí, eu aceito esse negócio aí. Então já começa por aí. E quando você confessa Jesus Cristo, recebe o Senhor, você já recebe o Espírito Santo. Ele já entra em você para começar a fazer as mudanças. É Ele quem faz. E aí sim, eu vou e me batizo nas águas. Para quê? Para selar esse novo início aí, essa nova vida, né? Esse novo começo. Está entendendo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Tem gente que acha, não, o cara tem que ser batizado na água para ser salvo. Não, quando ele crê, ele já recebe ali o selo do Espírito Santo, quando ele recebe Jesus. Então, você já está salvo. Agora você precisa só se batizar para confirmar isso. Viu, Carlinhos? É isso mesmo, está certo. Estão entendendo, irmãos? Amém? É isso que Paulo está falando aqui. Então, nenhuma igreja local ou denominação pode se dizer ou pretender ser a única igreja verdadeira. Infelizmente, tem alguns irmãos que tentam fazer isso. Aqui é a igreja. Está errado. Não, essa igreja é universal. Não é só aqui que é a igreja verdadeira. Se você ouvir alguém falar isso, corre mesmo, tá? O cara está se embreando aí, ele está entrando num caminho de se tornar uma seita. Isso aqui eu falo sem medo de errar. Se ele diz que só ele que está certo, só ele que é a igreja única, ele que é a igreja verdadeira, corre disso. A igreja de Cristo ela é supradenominacional. Até porque, irmãos, quando Jesus vier não vai ter nome de igreja nenhuma. Sabe qual é o nome da igreja que vai estar lá? Quando Jesus vier? Igreja de Cristo. Não vai ter Batista, Assembleia, Apostólica, Caminho, não vai ter nada disso. Vai ter a igreja de Cristo. Amém? Amém. Versículo 4, outro fundamento da unidade. Agora o negócio está certo. Um só corpo. Amém? Ele está falando aí um só corpo e um só espírito. Não é isso? Ainda no versículo 4. Há um só corpo e um só espírito. Então, um só espírito. É o mesmo espírito que habita a vida de cada crente. Quem é esse espírito? Qual é esse espírito? Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo habita a vida de todos os cristãos que estão conectados com Cristo, independente de denominação. É o mesmo Espírito. O apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Existem pessoas no nosso meio que não têm o Espírito de Cristo? Existem. Vamos ver Romanos 8, que ele fala aqui.
Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, qual é a forma do Espírito não habitar em mim? Ele está dizendo aqui: se eu estiver fazendo a vontade da carne. Por isso devemos fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Ou pelo menos tentarmos. Versículo 4, ele fala que há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança, para a qual vocês foram chamados é uma só. Então ele está dizendo que existe uma esperança, uma só esperança, para a qual nós fomos chamados. Qual é essa esperança que nós temos? Vamos ver se a igreja sabe. Voltar para casa. É isso, irmão? Todo mundo confirma? Qual é a nossa maior esperança? Duas coisas: ou a volta de Jesus, ou a gente voltar para casa. Antes disso, ele nos chamar. É a nossa vida eterna ao lado de Cristo. Amém? É a esperança da volta gloriosa de Jesus, quando os mortos em Cristo receberão um corpo de glória e os vivos serão transformados e arrebatados. Fala de Tessalonicenses, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Nesse tempo todas as coisas serão restauradas e o reino de Cristo será implantado aqui na terra. Aí sim haverá mudanças. Ou haverá mudança verdadeira. Tá bom, irmãos? Será um novo governo que vai mudar tudo. Quem quiser saber mais sobre isso, venha na nossa aula, será em novembro. Versículo 5. Há um só Senhor. Então é muito difícil a gente acreditar em duas pessoas que se dizem crentes ou cristãos, obedecer a um só Senhor, mas sejam incapazes de andar juntos em unidade. Não existe isso. Se você é crente, o outro também é, e diz que obedece a um só Senhor, a gente precisa andar em unidade. Está entendendo, irmão? Está entendendo, crente, como o pastor fala? Amém? Amém? Se eu não consigo andar em unidade com outro irmão, seja aqui, nessa igreja, se você não anda em unidade aqui, é gravíssimo. Agora, se eu também não ando em unidade com outros irmãos, outras igrejas, eu não sirvo ao mesmo Senhor. Ou ele não serve ao mesmo Senhor. Alguém está pisando fora aí. Ou os dois estão pisando fora. Está entendendo, irmãos? Entende isso? Amém? E aí eu até separei uma coisa aqui que é interessante, não está na pregação, mas só para vocês entenderem. Quando os missionários começaram a levar o Evangelho à Índia, e aí tiveram dificuldades na Índia em implantar o Evangelho. Aí alguém foi perguntar a Gandhi. Todo mundo sabe quem é Gandhi? Sim. Mahatma Gandhi, foi um líder lá, um grande líder deles lá, né? Na Índia. Pois qual é o maior impedimento do cristianismo na Índia? Sabe o que ele falou? Os próprios cristãos. Porque não se entendiam entre si, não andavam em unidade. E aí tinham dificuldade de implantar lá na Índia, naquela época, o Evangelho.
E quando eu fico atento a isso, eu fico preocupado, porque isso é uma grande responsabilidade, já que Deus nos levantou como igreja para nós preservarmos a unidade. Imagino que Deus irá cobrar isso. E não é bom isso, né? Aí uma coisa que eu não quero ser cobrado. Não vai ser bom. Não vai ser bom. E aí continua no verso 5. Um só Senhor e uma só fé. Essa fé, tanto é o conteúdo da verdade que cremos, isso é importante, o nosso credo, né? Como é a nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Eu até uma vez fiz uma brincadeira aqui com os irmãos na escola, você não vai lembrar, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, tinha que ficar falando credo lá, né, Rosana? Aí eu trouxe o credo. O que é o credo? O credo é a nossa confissão de fé. Creio em Jesus Cristo. É isso aí. É a confissão de fé. Então, quando ele diz há uma só fé, isso faz parte do credo, daquilo que nós cremos. Então a gente confessa que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, nascido de uma virgem, não é isso? Por aí vai, né? Morreu em morte de cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Isso é um credo, que a igreja evangélica nem sabe o que é isso. Mas eu trouxe aqui o credo das igrejas pentecostais, né? Eu trouxe para a gente falar ele aqui. Saber. É muito engraçado isso. Então isso faz parte, isso é o conteúdo daquilo que queremos. Então ele fala aqui um só corpo e uma só fé. Perdão, uma só esperança, um só Senhor e uma só fé. Um só Senhor, uma só fé. Então isso é importante. A gente precisa saber para onde a gente está indo. Naquilo que a gente crê como igreja juntos e naquilo que a gente crê individualmente. A nossa crença pessoal, ela tem que ser em Cristo como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Versículo 5 ainda. Depois de uma só fé, ele fala um só batismo. Muito bem. Que batismo é esse? Aspersão ou imersão? Quem está certo? Aí há uma diversidade na forma de pensar. Está errado? Não. Está certo? Não, ninguém está errado, ninguém está certo. Mas o batismo que Paulo fala aqui é o batismo no Espírito, recebido no corpo. Quando nós, olha só, presta atenção, quando nós somos, eu ia falar implantado, mas implantado é uma palavra de tecnologia, eu não queria usar isso. Inseridos, enxertados, gostei dessa marca. Quando você é enxertado no corpo de Cristo, você recebe o selo do Espírito Santo. Aí também tem outro grupo que diverge disso. Eu vou falar, você é batizado no Espírito Santo. Aí os pentecostais, assembleanos, principalmente, falam, não, pastor, sai batizado no Espírito Santo, falar em línguas. Não. Eu carinhosamente discordo de você, apesar de eu ser pentecostal. Batismo, você recebe o selo, a marca do Espírito, quando você é enxertado no corpo. Amém, queridos? Você pode não concordar, mas a Bíblia ensina assim. Falar em língua é outra conversa. Então se trata aqui de sacramento de batismo que a igreja administra. Aspersão, imersão. Não é isso, né? Mas
no sentido do batismo, a nossa união com Cristo, quando nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Você está entendendo isso? Amém. Eu quero que você saia daqui entendendo muito bem esse conceito da unidade. E enfim, no verso 6, aqui no final, ele fala aqui, ó. Aliás, o verso 6 todo, né? A gente estava no 5. Um só Deus. Está na tela aí, meu filho? Bota aí. Vamos ver junto aí? Vamos ler juntos? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, um só Deus e Pai. E até hoje é dia dos pais, né? Comemora-se o dia dos pais. Então, Deus, Ele é o Pai de toda a igreja. Amém? Amém. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí eu faço uma pergunta para a igreja, já estou encerrando agora. Todos são filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Todos são filhos de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz? Qual é a resposta? Isso é interessante. E é um conceito que o mundo tem errado, tá? Abre aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Bota na tela aí, meu filho, por favor. Está na tela? Vamos ler juntos? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pergunto de novo: todos são filhos de Deus? Não. Quem são os filhos de Deus? Segundo a Bíblia, aqueles que creram e o receberam. Então, quando o mundo fala aí fora, muito comum, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo que aqueles que creram e o receberam, Ele deu o direito de sermos chamados filhos. Então, você recebeu Jesus Cristo na sua vida? Você crê em Jesus Cristo? Então, você é um filho de Deus. Amém? Conclusão: devemos nos alegrar na unidade que já podemos experimentar nesse mundo e nos unirmos para adorar verdadeiramente a Deus. Quando a igreja se reúne, nós nos reunirmos para adorar e a gente está promovendo e preservando a unidade do corpo de Cristo. Amém? Faremos isso por toda a eternidade, quando desfrutarmos da unidade perfeita na glória eterna. Aqui nós não temos a unidade perfeita, mas essa unidade está sendo aperfeiçoada e na glória ela será perfeita, quando juntamente com pessoas de todas as tribos, línguas e nações estaremos de pé adorando ao nosso Deus e ao Cordeiro. Você vai adorar de pé, tá? Para encerrar, o lugar da bênção é na unidade. Esteja sempre nesse lugar e seja abençoado. Não existe bênção sozinho. Não existe bênção individual. Só existe bênção na unidade do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Glória a Jesus. Seja um promotor da unidade do corpo de Cristo. Amém? Se você vê alguém falando alguma coisa, fazendo alguma coisa que não promova a unidade, a comunhão, corrija seu irmão. Você vai estar abençoando